Boa tarde, mais uma reflexão sobre o processo da salvação. Hoje nós vamos refletir sobre a família, os cuidados que Deus requer que cada membro tenha com os seus parentes. Bom, Paulo escreve para Timóteo e diz: aquele que não cuida dos seus tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. A Bíblia também nos dá uma ordem de ajuda mútua. Ele diz, primeiro, irmãos de sangue. Segundo, irmãos de fé. Terceiro, aqueles de toda classe social ou outro credo. Porque o Pai amoroso, Ele quer cuidar de todos por meio de nosso serviço. Mas como os recursos são escassos, e se cada família cuidar dos seus, não vai ter necessidade de famílias estarem desamparadas, o princípio de cuidado com a família começa pelos de sangue. Primeiro os irmãos de sangue, depois os de fé, depois o restante. Olha que interessante, né? Muito mais fácil você ajudar um que você não conhece do que você ter um compromisso ali até ver o sucesso de um parente, não é? E Deus, Ele é tão profundo e tão grande nos cuidados eternos conosco que Ele imprime no nosso coração esse requisito de ajudar dentro de sua própria família para que não sobre nenhum parente que possa ir para a rua pedir alguma coisa. Os judeus, eles têm isso no coração deles. Eles têm princípios muito fortes, como, por exemplo, na hora de tirar alguma fruta, aquilo que cair no chão, não recolha, deixe para o pobre. Que princípio mais lindo, não é? Então, nós vamos então refletir na história de Esté. Esté foi levantada como rainha na província de Susa durante o reinado do rei Assuero. Mas ela não foi colocada como rainha à toa. O próprio Deus a escolheu porque no momento futuro Esté precisaria entrar nas recâmaras do rei e fazer um pedido para o povo dela. E o que Deus quer dizer para mim, para você? Ele nos coloca em determinadas situações, em determinados lugares. Não é à toa, é para sermos instrumentos de bênção na vida de alguém, ou de um povo, ou de uma nação, ou de uma comunidade. Esté, então, é levantada como rainha. E Mardoqueu, o tio dela que a criou como filha, tinha reverência ao Deus de Israel. E eles estavam ali como cativos. Mas ele não negou a adoração a Deus juntamente com Esté. Amã, inimigo dos judeus, sabendo da lei espiritual dos judeus, quis armar uma armadilha, armou um laço contra Mardoqueu. Ele quis honra para ele e quis que Mardoqueu se ajoelhasse diante dele. E claro, ele não iria quebrar princípios espirituais que ele guardava no coração como um judeu. Então, Amã compareceu até o rei e contou toda a história. E o rei editou um decreto que se aquele que não se ajoelhasse teria um julgamento muito ruim, muito cruel. Mas o Deus que protege corações puros não deixou que o povo judeu fosse destruído pelo inimigo. Para isso ele levantou Esté como rainha, para intervir junto ao rei. O rei não podia anular o seu decreto. Mas quando Esté comparece diante do rei, ela achou graça diante do rei e ele disse, até metade do reino te darei. Mas ela disse, não quero isso. E contou toda a história. E o rei concedeu não a revogação de um decreto,
porque não podia, a palavra do rei não volta atrás, mas simplesmente concedeu armas, recursos e autorizou o povo judeu lutar contra Amã e seu exército todo. Qual foi o resultado disso tudo? Esther ficou com medo de comparecer até o rei para fazer o pedido, mas o tio dela lançou uma palavra de um peso espiritual de responsabilidade muito grande. Ele disse: olha, se você não ajudar, o socorro vem de qualquer lugar, mas você e sua casa vão perecer. Olha só, que princípio eterno que vem sobre os nossos ombros, que responsabilidade grande. O livramento viria, porque Deus não deixaria Mardoqueu ser atingido, porque ele estava sendo fiel à lei espiritual que ele guardava no coração. Mas se Esther não tivesse não tivesse comparecido perante o rei e feito o pedido, ela e a casa dela iriam perecer. O que Deus quer dizer para mim e para você? Você pode fechar o seu coração, você pode fechar uma porta, mas aquele cujos olhos percorrem toda a terra e procura aqueles que o coração é totalmente dele, não vai deixar passar despercebido. Quando nós fazemos isso, abrimos uma brecha. E o reino espiritual, existem serpentes no sentido espiritual figurado. E quando há uma brecha no muro, as serpentes entram e causam o estrago. E aí se concretiza o que Mardoqueu disse a Esther: de qualquer lado virá o socorro, mas você e toda a sua casa não subsistirá. Olha a responsabilidade. Esther, então, ela entende isso e pede que todos fizessem um jejum de 3 dias. Olha, até os animais jejuaram. Todo mundo, ela também como rainha, ela jejuou. Ela entendeu que a guerra ali era muito grande contra o rei, contra o inimigo Amã. Mas o rei já tinha sido comunicado. Esther já tinha comparecido e agora ela estava com as armas para lutar. E quando o coração dela entende que ela foi colocada no trono como rainha, exatamente para ser bênção na vida do povo dela, o socorro veio do Senhor e pontuou o coração. E é claro, a vitória veio. Toda a casa de Amã foi destruída e a casa de Esther, que era o povo judeu, conseguiu a vitória. E o que Deus quer dizer para mim, para você? A nossa família, a nossa nação, a nossa casa é o primeiro alvo de ajuda. Lá, quando Deus estava dando as leis para Moisés, tem um livro chamado Levítico na Bíblia, que descreve toda a conduta do povo judeu, que era chamado também de hebreu. E lá tem um versículo muito importante que diz assim: olha, se o teu irmão empobrecer, o teu dever de sustentar até que ele venha se erguer. E tem muitos outros comandos lá nesses livros da lei que regeu esse povo durante tanto tempo, que são princípios que hoje nós podemos guardá-los no coração, porque a forma de aplicar a lei mudou, mas os princípios são imutáveis. E eu não posso abandonar a minha casa, os meus parentes, e cuidar lá fora, tendo alguém da minha casa para cuidar. Imagine se Esther, levantada como rainha, deixasse o povo dela
para pelejar e guerrear por outro povo. Ela teria quebrado um princípio que o próprio Deus determinou. Família é um projeto de Deus. E se nós não pudermos cuidar dos nossos, não adianta eu cuidar dos outros, porque eu quebro o princípio. E quando eu quebro o princípio, eu não estou na vontade dele. E quando eu me enquadro na vontade dele, eu entendo que se eu cuidar dos que Deus colocou como meus parentes, não vai ter ninguém na rua para ser cuidado. Se cada família cuidar dos seus, é claro que não vai ter ninguém lá fora mendigando o pão. Mas o inimigo de nossas almas, como o inimigo Amã que se levantou para destruir uma nação, ele vem sempre pontuando desvios dos princípios de Deus e as famílias são arrebentadas. E depois precisa pedir lá fora. Então a palavra que o Senhor diz para mim e para você hoje é: cuide dos seus, primeiramente. Depois vá até Judeia, vá até outra cidade próxima. Cuide de Jerusalém, depois você vai aos confins da terra. E Deus diz para mim e para você hoje: como está a disposição de cuidar dos seus? No local onde Deus te plantou, na prosperidade em que Deus te entregou. A palavra para hoje é família, projeto de Deus. Cuidados com pessoas, passa por uma ordem de ajuda. Primeiro, os de sangue, depois os de fé, se sobrar recurso para os demais. Cumprindo princípios bíblicos, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Jesus encarnado, porque ele se fez carne, porque no princípio ele era o verbo. E o que é o verbo? É a palavra. E a palavra de Deus, é o próprio Jesus. E se nós cumprirmos essa palavra e não quebrarmos princípios, nós estamos nos ambientes das boas obras que Deus preparou de antemão para que vivêssemos nelas. Amém? Até a próxima. A paz de Deus, gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever e aqui existem 8 armas descritas que nos ajudarão a vencer os conflitos interiores. Todas elas em conformidade com a palavra de Deus. Um livro super fácil de ler, apenas 100 páginas. Adquira um exemplar e você vai entender o projeto de Deus para o seu equilíbrio emocional. E a partir desse equilíbrio, você terá sucesso em todas as áreas da vida.